Olá a todos, sou Ângela, mestranda do curso de Educação Matemática na Universidade de Anhanguera, sob orientação da professora Angélica, e estou aqui hoje para apresentar a vocês um estudo sobre a introdução das medidas de comprimento nos anos iniciais do ensino fundamental. Este é um estudo bibliográfico alicerçado nos estudos de Clementes e Stefan sobre medição. Este trabalho é ainda parte do processo de pesquisa de mestrado, que analisou o material de apoio ao currículo do Estado de São Paulo, conhecido como EMAI, que tem o intuito de articular o processo de desenvolvimento curricular em matemática, a formação de professores e também a avaliação de formas diferenciadas na rede estadual. O objetivo do trabalho era identificar em que ano e como o conceito de iteração unitária de comprimento é introduzida nos anos iniciais do ensino fundamental. Esta pesquisa é de natureza qualitativa na perspectiva de Gil 2002 e procurou identificar em que ano do segmento dos anos iniciais são inseridas no EMAI as atividades que contemplam uma das ideias de medição, segundo Clementes e Stefan 2004, que sustentam, segundo os autores, o aprendizado das crianças na medição de comprimento, e neste caso selecionado iteração unitária, concebida pelos autores como a capacidade de pensar a unidade como parte do comprimento de qualquer objeto e ainda colocar essa unidade repetidas vezes ao longo do comprimento sem deixar nenhum espaço. A ideia de quantos cabem. Nessa pesquisa, o nosso papel foi de identificar de que maneira as atividades propostas no material de apoio ao currículo são apresentadas e como o professor pode trabalhar essa ideia a partir das atividades propostas dentro do material. Uma das atividades foi a atividade 18.1 da sequência de 18 do primeiro ano, que envolvia a contagem de quantidade de passos necessários para se cobrir uma superfície essa de aproximadamente 2 metros de comprimento, que seria demarcado pela professora. A atividade questionava apenas a quantidade de passos obtidas pela criança. Possibilitava também que houvesse a comparação de duas unidades de medida diferentes, os passos de uma criança comparada à quantidade de passos obtidas por uma outra criança da classe. Nesse contexto, também esperava-se que os alunos percebessem a diferença, de medida entre o tamanho dos pés das duas crianças. Quando se solicita às crianças que contem os passos, formaliza-se o pensamento de todos os alunos no campo das grandezas discretas. O material que orienta o trabalho do professor também não oferece subsídios para que ele ajude as crianças a pensarem dentro do campo das grandezas contínuas. Nessa atividade, então, o professor não tem orientação para discutir que podem não ser 3 passos, e sim 3 passos e meio. Alguns indicadores de que os números naturais não dão conta de explicar essas relações matemáticas no dia a dia das crianças. E neste caso, a atividade fica confinada apenas na ideia de contar os passos e não na ideia de quantos cabem. Como conclusão, a atividade pode sim favorecer a ideia de iteração unitária se o professor solicitar a atividade e orientar as crianças que os passos precisam cobrir todos os espaços. Uma outra questão também, o professor precisa entender alguns dificultadores enfrentados pelas crianças, como, por exemplo, realizarem a contagem sem considerar o primeiro passo, o do primeiro movimento, eles geralmente desprezam. Então, possivelmente, esta atividade favoreceria a intervenção do professor se ele tivesse esse subsídio e esse auxílio enquanto recomendação. Um agradecimento especial à minha orientadora, a professora Angélica, por todo o suporte e orientação dada à pesquisa, e um agradecimento especial à CAPES, que tem subsidiado a pesquisa de tamanha importância. Nossas referências bibliográficas, e muito obrigada.